Aquele que tem um coração órfão é completamente independente. É muito difícil ele se sujeitar. Ele precipita nas suas ações. Ele não busca orientação do seu líder. Ele não busca orientação do pastor. Ele é totalmente independente. Ele precipita nas decisões, faz coisas sem orar, sem ter uma direção. Sabe por que ele age assim? Por ser um filho bastardo, ele nunca teve a presença do pai sobre ele para o orientar. E ele foi crescendo sem regras, sem limites, sem nada, sem orientação. E ele se converte, ele leva isso para a sua experiência cristã agora. Por isso é muito difícil ele se sujeitar à autoridade espiritual. Ele não quer um pai espiritual. Uma das matérias que nós vamos pôr lá no nosso canal do YouTube daqui uns dias. Por que alguns cristãos resistem, ainda alguns pastores resistem em ter um pai espiritual? Não querem ter. Porque muitas vezes refletem o que eles passaram lá na sua infância, quando eram pequenos, a falta de um pai dentro de casa. Logicamente se torna independente. Porém, aquele que tem um coração de filho, ele é dependente. Ele reconhece a necessidade de Deus. Ele quer a direção de Deus em tudo aquilo que ele vai fazer. Ele não compra algo, não entra no empreendimento sem antes buscar a sua liderança, buscando um conselho e oração. Pastor, me ajuda a orar, estou para eu decidir. Muitas vezes o independente entra em casamentos errados, precipitado, sem direção de Deus. Mas por que ele age assim? Porque nunca teve orientação na vida dele, por isso se tornou independente. Outro valor, número 3, com relação à aprovação. Aquele que tem um coração órfão tem a necessidade de ser reconhecido pelos homens. Ele busca a aprovação das pessoas. Tudo aquilo que ele faz é para tocar o coração das pessoas e para se sentir aprovado por ela. É o tipo de pessoa que vem um sábado de manhã, limpa aqui todo o salão, mas ele quer que o nome dele apareça lá no boletim da igreja. Ah, irmão tal veio aqui e limpou todinho. Quer que o pastor até fale na hora do culto. Porque ele tem a necessidade de se sentir aprovado pelos homens. Num projeto da igreja, é aquele que dá a maior oferta, mas olha, eu quero que todo mundo fique sabendo que a maior oferta para esse projeto foi minha. E com isso ele quer impressionar as pessoas, porque ele vive buscando aprovação. Isso revela o coração órfão que ele tem. Porém, aquele que tem um coração de filho, ele se sente totalmente aceito pelo amor de Deus. Não precisa fazer nada para buscar a aprovação das pessoas. Ele já é aprovado, aceito, justificado por Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Coloca lá um outro valor. Motivação em fazer as coisas. O coração órfão sempre é movido pela necessidade de impressionar Deus e os outros. Ah, pastor, estou jejuando pelo teu ministério e pela igreja. Compartilhe com a igreja que eu entrei num jejum de 6 meses aí. Estou jejuando todos os dias da meia-noite até o meio-dia, pela igreja e pelo teu ministério. Você já viu no momento de oração profética, adoração profética, a congregação está ali de mão levantada, adorando, numa linguagem espiritual. Aquele que tem um coração órfão, um coração ferido, que quer chamar a atenção, ele começa a cantar, ou orar numa língua estranha, mais alto que todo mundo. Ele abre os olhos e começa a olhar para todos os lados, para ver se alguém está olhando para ele. Por quê? Porque ele quer impressionar. Isso revela a orfandade que está no coração dele. Você vai ver, é um filho bastardo. E o diabo jogou um manto de orfandade sobre ele. Porém, aquele que tem um coração de filho, ele é motivado pela gratidão. E ele sabe que o amor de Deus é incondicional. E ele não precisa fazer nada para impressionar Deus. Diga ao seu vizinho, aquele que tem o coração de filho, nunca ele vai tentar impressionar Deus com as coisas que ele faz.